Ora viva, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa e à vossa Rádio TV Meta África. Eu sou Jéssica Antônio e nós estamos aqui para levar até si o programa Informados para Informar. Nós, a Rádio TV Meta África, temos a cobertura da Meta África Limitada, empresa que é responsável por vários serviços, e você que quer algum serviço da nossa empresa, entre em contato conosco a partir do nosso WhatsApp ou também a partir do Facebook da Rádio TV Meta África. Serviços esses são de gráfica, fotografias, também cobrimos eventos de casamento, batismo ou também apresentação e vários outros eventos à sua escolha e à sua disposição está a Rádio TV Meta África. Nós damos boas-vindas a vocês que são os nossos telespectadores, ouvintes, e também os nossos feliz ano novo para todos vocês que nos acompanham nessa tarde de hoje. E hoje eu não estou aqui sozinha, estou com uma convidada especial que vai trazer até você as informações e os assuntos mais pertinentes do nosso mundo cristão e não só. Estou acompanhada com a pastora missionária Solange de Souza, a qual dou as boas-vindas. Obrigada. Nós hoje vamos falar sobre como jovem cristão, como lidar com as diversidades, ou seja, com as tentações nas diversas áreas da vida, nas diversas áreas sociais e também nas diversas áreas daquilo que é o campo missionário, ministerial também. E para falarmos disso, eu volto a dar as boas-vindas à pastora a missionária Solange de Souza. Muito obrigada, Jéssica. Agradeço muito pelo convite. Estamos aqui. Desejo por já feliz ano novo a Angola, ao mundo. Desejo um feliz ano novo e um próspero ano novo. Muito obrigada, nossa missionária Solange de Souza. E eu gostaria de perguntar assim a missionária Solange, como foram as entradas, como foi aquele momento, a euforia do 31 para o dia 1, e como foram as passagens de ano para a missionária? A passagem de ano foi boa, na graça, na presença do Senhor. Sendo cristão, nós sempre passamos debaixo da presença de Deus. Então, Deus fez graça, cá estamos em 2024 e vai continuar a fazer graça. Aleluia. Assim, brevemente ou muito rápido, quais foram as retrospectivas de 2023? Alcançou-se aquilo que previa? Chegou-se ao objetivo daquilo que pretendia para 2023? Ou tudo entregamos na mão do Senhor? Alcancei algumas coisas e outras coisas entregamos na mão do Senhor. Muito bom. E volto aqui para dizer a todos vocês e relembrar também que podem acompanhar os nossos programas a partir do nosso link que daqui a pouco vai passar na subscrição do programa. E hoje nós vamos falar de um tema pertinente, de um tema muito importante e de um tema que é de tirar o fôlego para qualquer telespectador, qualquer ouvinte que nos acompanha nesse momento. E esse tema que é como jovem cristão, como lidar com as diversas tentações nas várias áreas da vida ou nas várias áreas sociais. Estamos a falar da vida como cristã, estamos a falar da área como profissional, estamos a falar também no âmbito social e também no âmbito acadêmico. E para isso eu tenho aqui a minha convidada que eu tenho o prazer de receber. Ela vai fazer assim uma autoapresentação antes que nós entremos para falar do nosso tema. Solange de Souza, missionária de Cristo, é engenheira, é empreendedora. Cá estou no programa para poder conversar, falarmos acerca das dificuldades no mundo cristão. Ok. E eu passo aqui uma pergunta à missionária, antes que desenvolva o tema. Em algum momento na vida, em algum momento na tua carreira profissional ou estudantil, na tua vida como missionária, já passou por alguma tentação ou algum assédio?
que teve que manter aí a postura ou teve que dar um desenrolar? Como é que conseguiu sair dessa situação? Ora viva, bom dia! Nós somos a empresa Ulink e nós estamos aqui para trazer até você os melhores e os maiores modelos do mercado dos automóveis ligeiros. Começamos por dizer que a nossa empresa está localizada no Kikuchi, sentido Benfica. Para apresentar, nós temos aqui o modelo variado da nossa empresa, conhecido como Ulink familiar de 7 lugares, e para ti e a sua família é a melhor escolha para todos os bolsos e para o teu alcance. Já passei sim por alguns assédios, principalmente na área acadêmica. E na área religiosa também já passei por alguns assédios. Mas nós temos que lembrar, como somos cristãos, nós temos sempre que lembrar que o apóstolo Paulo dizia na carta de Coríntios que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém fazer. Então, esta foi a palavra que me fez sair desta situação. O professor vai te corromper, o professor vai te dizer para tu passares, tens que namorar com ele, ou tens que ter relações sexuais com ele. Mas eu tenho que lembrar naquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. E para isso eu sou o templo de Cristo. Eu sou o santuário de Cristo. Eu não posso me deitar com alguém ou ter relações sexuais com alguém, com o professor ou com um pastor ou com um líder para me ter cargos ou para me ter notas, porque eu sou de Cristo, o meu templo é templo de Cristo, o meu corpo é templo de Cristo. Então por essas passagens bíblicas, eu tive que me posicionar e dizer que não, nem que eu tiver que deixar cadeira, eu vou deixar cadeira e vou fazer o próximo ano. Nem que eu não possa estar em destaque em alguns sítios na igreja, para mim ter que namorar com um pastor, eu prefiro estar no anonimato com Deus. Essas são as posições que eu tive que tomar. Uau. Muito bom. As posições às vezes têm sido difíceis, porque mulheres, por exemplo, têm tido muitas dificuldades em se enquadrar na sociedade, têm tido muitas dificuldades em ter um bom emprego, um bom cargo numa empresa, por conta desse dogma que as empresas têm, que muitas das vezes tem que ter uma relação muito proximal com o chefe, tem que ter uma relação de muita intimidade com o patrão ou com o gerente da empresa para chegar a uma determinada área da empresa. Em algum momento a missionária já passou como engenheira, não é? Já passou por uma situação dessas na empresa, que teve que lidar com um assédio de patrão ou de gerente da empresa. E como é que lidou? Ou seja, como é que conseguiu ultrapassar isso? Na empresa não passei por esse tipo de situações. Não passo por esse tipo de situações de chefe, mas de colegas. Para mim ultrapassar essa situação, primeira coisa também eu tive que estar ligada. João 8, capítulo 8, versículo 32. O apóstolo João nos ensina que conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus é que é a minha verdade. Então eu tive que me posicionar aos meus colegas que eu não posso ter nem relações, nem nada com base de colegas, não com o chefe, mas com colegas. Eu não posso, porque eu conheço a verdade e a verdade me liberta todos os dias. Sendo eu cristão são todas aquelas pessoas que são seguidores de Cristo. Sendo eu seguidor de Cristo, eu tenho que seguir as pisadas de Cristo. Eu estando lá na empresa, eu não posso ter relações, ou eu não posso me deixar levar pelos assédios do chefe, nem pelos assédios dos colegas. E nem aceito isso, porque eu conheço a verdade. Eu sou do grupo de Cristo e eu sigo as pisadas de Cristo. Então não passei pelo chefe, mas por alguns colegas. E eu tive que me posicionar e dizer que não posso, nem que eu não tiver naquela posição que eu queria estar, e abrir mão daquela posição por causa da palavra. Eu tive que abrir por causa da palavra, por causa de Cristo, por eu ser seguidora de Cristo. Uau. Também, né, uma missionária,
empreendedora, engenheira, sem falar de mulher bonita, boa aparência, como não sofrer um assédio no local de serviço ou em vários outros locais. Não tem como. Eu acredito que também, como estudante, já deve ter passado por algum assédio, não é? Então nós saímos agora do âmbito daquilo que é sobre a missionária e vamos abranger esse nosso tema a nossos jovens do mundo afora, que cristãos ou não têm vivido também certas situações de assédio, de tentações, fora o assédio daquilo que é o patrão, o colega, o professor, o irmão na igreja. Fora os assédios, como uma jovem deve evitar, ou seja, deve ultrapassar as tentações, porque às vezes não são assédios, missionária. Às vezes são tentações que cada jovem passa, né? Aquelas tentações de querer namorar alguém com um status social daqueles, mas a pessoa não é, se calhar, cristã, não é de acordo às suas... não está de acordo às suas leis ou prioridades. Então a jovem fica naquela de vai ou não vai, passa ou não passa. Como é que ultrapassa essa tipo de tentação? As tentações são humanas e nós todos vamos passar por tentações. Para nós ultrapassarmos esse tipo de situações, esse tipo de tentações, primeira coisa nós temos que saber a quem eu creio, a quem eu busco, a quem eu sirvo, por que sirvo, por que eu faço a obra, porque estamos aqui no âmbito cristão, por que sou cristão, o que é que o cristão deve fazer. E quando nós temos a noção a quem eu estou a servir, a quem eu faço a obra, de quem é a obra, eu creio que nós, por mais que as tentações sempre vão vir, isso não é negar, Jéssica, que sempre vamos ter tentações. Nós somos mulheres, mulheres de Deus, e não só, e bonitas. E passamos pela rua, mas nós temos que ter em mente que nós, para além de sermos mulheres, nós somos de Cristo. E vamos ser tentados a qualquer instante, a qualquer momento, a qualquer hora. E nós é que temos que ter um posicionamento em dizer que não, eu busco a Deus, eu sou seguidora de Cristo, eu creio em Deus, eu sou serva de Deus. Por mais que eu passar a tentação tiver até a mim, eu tenho que dobrar os meus joelhos em oração. A primeira tentação que chegar, eu vou fazer o quê? Vou dobrar os meus joelhos em oração e dizer: Senhor, me livra desta tentação. Senhor, me afasta dessa tentação. E não podemos nos deixar levar pela tentação, pelas tentações. Porque muitas das vezes eu vou dizer, não, há aquelas mulheres, mesmo sendo cristão, mas ainda digo assim que não entenderam o objetivo deles no mundo cristão. Não entenderam a obra deles no mundo cristão. Não entenderam o dono da obra no mundo cristão. Porque quando nós entendemos essas três coisas, nós vamos dizer que por mais que venham tentações, a qualquer altura, a qualquer momento eu tenho que dizer não. O apóstolo Paulo já nos ensina nas cartas de Coríntios que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Eu até pode até me tentar com carros, com dinheiro, mas não me é lícito, porque eu tenho alguém que é o dono da prata e o ouro. Quando nós mulheres entendemos isso, pode vir qualquer tipo de tentação. Até você pode estar a pensar na tentação, mas tem alguém que vai te livrar da tentação. Se dobrarmos os nossos joelhos em oração, em jejum, nós vamos sair da tentação. Tem que ser uma mulher de oração para passar diversas tentações. Mas como mulheres de oração, missionárias, pastoras, irmãs, nós sabemos os escapes para isso. Então, como vai ter um escape para isso uma jovem que não é cristã? Porque nós não podemos simplesmente olhar a sociedade no âmbito cristão. Nós somos cristãs e nós sabemos como devemos passar essas tentações. Mas qual é o conselho que se dá a jovens que não são crentes, que não têm essa base bíblica, que não têm a bússola que é as escrituras para ultrapassar essas diversas tentações? Qual é o conselho que se dá a essas jovens? A essas jovens, o conselho que eu dou, ou que dá-se a essas jovens: ouvem os vossos pais.
ouvem os conselhos dos pais. Eles podem não terem a bússola, podem não ter a Bíblia ou seguir a palavra, mas têm um Deus na terra que são os seus pais. Porque normalmente o pai em casa já ensina, ou a mãe em casa já ensina: você mulher, para de andar com aquele, para de receber coisas ali, para de não sei o quê. Então você que não é cristão, os teus pais também não são cristãos, mas também já passaram por aquilo e vão nos passar aqueles conselhos. Então a esse tipo de mulheres, o que tem que fazer é ouvir os seus pais em casa, ouvir os conselhos em casa. Porque essas tentações depois vêm outras consequências. Então, se não ficarem ligados com os pais em casa, ouvir os conselhos com os pais em casa, é complicado. Podes até não ser cristã, mas os teus pais têm como te dirigir, têm como te aconselhar a certas atitudes. Por quê? Porque eles também já passaram por essas situações que nós estamos a passar agora. Uau! Nisso nós falamos dos princípios, não é? Ainda que não sejamos cristãos, ainda que não tenham, né, a base das escrituras, mas temos princípios. Mas eu ainda volto assim para dizer, o primeiro conselho que eu dou a esses jovens é: convertam-se. Depois da conversão, podemos pegar nos princípios, né, esse missionário? Convertam-se, depois pegam os princípios. Uau, muito bom. A minha outra pergunta vai assim direcionada à área de inserção. Eu particularmente já tive dificuldade nisso. Vou aqui dizer, eu já tive dificuldade em me inserir numa determinada sociedade. E já tive dificuldade como? Eu quando entrei para a universidade, no primeiro ano, eu tive muita dificuldade em me associar aos colegas, porque nos primeiros dias eu tinha muitos colegas que não são cristãos, colegas que faziam aquilo que bem lhes apetecia, e eu, sendo cristã, estava a ter dificuldade em arranjar amigos, estava a ter dificuldade em arranjar amigas. Graças a Deus, depois de uma semana, acho, eu consegui 3 amigas cristãs, que até hoje são muito amigas minhas, mas muitos de nós passamos por essa situação. Como se inserir numa determinada sociedade, você sendo cristã, principalmente mulheres. Tem aquelas mulheres que elas gostam de balada, gostam de vestir aquelas roupas mais extravagantes. E às vezes as mulheres sentem-se excluídas do grupo e acabam fazendo aquilo que não lhes convém, só porque querem ser inseridas ao determinado grupo. Então, como lidar com essa situação? Como é que eu posso ultrapassar uma tentação desse gênero? É o que eu disse no princípio. Nós mulheres devemos saber o nosso foco no mundo cristão. Nós devemos saber quem servimos, para que servimos. É muito importante, porque nós estamos num meio que todo mundo não é cristão. Nós vamos estar em certos sítios que vamos ter que ser inseridos em certos meios em que todo mundo não é cristão. E a primeira coisa que temos que fazer é saber para que sirvo, para quem sirvo. Eu, na minha vida estudantil, a maior parte das minhas colegas são cristãs, sim, mas nem muitas delas eram evangélicas, porque eu nasci e cresci na igreja. E nem muitas delas eram mesmo assim evangélicas, gostavam de festa, gostavam de beber. Mas eu até hoje lido muito bem com elas, com as minhas amigas, muito bem. Porque eu continuo com o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Exatamente assim. Elas até podem estar a beber, elas até podem estar a beber, podem estar ali, mas eu estou lá com elas. Por quê? Porque se eu não estiver no meio delas, quem vai lhes pregar a palavra? Mas bem, dentro desse pormenor, como é que fica aquilo que a Bíblia fala lá em Salmos 1? Não se assentar na roda dos escarnecedores, não ouvir conselhos de ímpios. Como é que fica assim esse lado? Eu acredito que para sentar aí na roda, para falar desses assuntos, tem que ser forte o suficiente para não ser puxado para o lado deles. Tem que ser forte o suficiente para puxar para o nosso lado. Então, como lidar com essa situação? Sim, Jéssica. Nós até podemos sentar. Nós, quando falamos em sentar, ou quando o rei Davi fala em sentar em Salmos 1, antes de eu me sentar, eu vou saber quem é a Jéssica. Eu estou sentada aqui hoje na Rádio Metáfora. Eu sei quem é a Jéssica. Estou aqui sentada. Mas por que eu vim sentar? Porque eu sei quem é a Jéssica.
Não queria intrigas, não queria confusão, não queria nada, mas eu vim sentar. Então, quando eu já sei que não, aquela minha amiga é intriguista, aquela minha amiga é fofoqueira, aquela minha amiga gosta mesmo de beber e me influencia, prefiro não ir. Ou prefiro não sentar. Mas há aqueles momentos em que eu digo, se eu também não andar com ela para lhe pregar nesta minha amiga, quem vai lhe pregar? Porque se calhar sítio que Deus vai nos levar ou vamos ser inseridos é para levar a palavra lá. Exato. É para levarmos alguma coisa para essas pessoas. Mas também temos que ter sabedoria. Quando eu sei que não, aí nessa roda onde eu vou, tem mesmo muita confusão, não vou. Não sou forte o suficiente, não vou. Mas quando eu me considerar que não, eu consigo estar ali, por mais que eles estejam a beber, estejam a fumar, estejam a fazer coisas erradas, eu estou lá e vou lhe mostrar que não, que eu sou diferente, eu sou cristã, eu sou de Cristo, eu sou uma mulher diferente. Para ver se elas consigam seguir o meu exemplo. Uau, aqui levantou-se um promenor muito importante. A pastora disse aqui que se tivermos força suficiente, né? Fé suficiente, sim. podemos nos assentar numa roda de escarnecedores, assim, de acordo, né? As escrituras, numa roda de escarnecedores, mas tendo o maior cuidado de não ser influenciado. Sim. Mas, sim. Missionária, constantemente sentar numa roda, ou seja, estar com amigas né, desse gênero, bebendo, fumando, né, eu vou me remitir naquilo que a Bíblia também fala sobre as más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. É normal uma outra vez sentar-me e temos que ver o que estamos a fazer aí sentados. Então, tendo em conta esse promenor, devemos ou não ter cuidado com essas más companhias, porque querendo ou não, vão corromper os nossos bons costumes. Então, devemos ou não ter cuidado com esse tipo de mesa? Jéssica, eu não disse que vamos estar lá constantemente. Ok, muito obrigada. Não é constantemente. Era para esclarecermos aqui aos ouvintes. Não é constantemente. É aquele momento em que o Espírito Santo vai te dizer, não vai, e não vais mesmo. Aquele momento que o Espírito vai te dizer, vai, e vais. Porque se for mesmo constantemente, as más companhias corrompem os bons costumes, realmente. E nós mulheres que somos corrompidas facilmente, é muito complicado. Temos que ser mesmo fortes o suficientes. Fortes o suficientes. Com certeza. E depois geralmente as mulheres têm tido muita dificuldade também na questão a escolha de um parceiro. Quando nos assentamos né, quando temos constantemente convivência com certas mulheres que não são dos nossos princípios, poderia dizer assim, fica aí, né, eu poderia dizer aqui, o meio influencia. O meio influencia muito. E se nos assentarmos em um meio que é normal namorar com um cara que consome bebida alcoólica, é normal namorar com um cara que fuma, é normal namorar com um cara que faz da vida uma festa, poderia se dizer. Se as minhas amigas dizem ou acham que isso é normal, eu acredito que poderiam influenciar também as escolhas minhas, não é? De estar aí constantemente. Por isso é que eu fiz aquela pergunta para esclarecer aqui aos nossos telespectadores que não é sobre sentar constantemente, não é isso, missionária? Sim. Não é sobre sentar constantemente. Sim. É sentar com um objetivo. Com objetivos, sim. Exatamente, porque poderiam aí distorcer os nossos princípios. E de acordo às escolhas de um parceiro, eu volto muito nesse lado porque nós estamos aqui a falar de mulheres cristãs e muitas das vezes são as nossas irmãs cristãs, né? Nós, as irmãs cristãs, poderia dizer assim, me incluindo também, que temos errado muito na escolha de um parceiro. Saímos da igreja para escolher fora, porque às vezes nós achamos que os irmãos na igreja não são bonitos o suficiente, os irmãos na igreja não têm o charme que o meu colega lá no serviço tem, não tem o charme que o meu colega lá na escola tem. Então nós ficamos naquela ideia de que não, eu poderia muito bem trazer ele de fora para dentro, né? Aquilo que muitas irmãs acham que fazem, converter pessoas.
fazem o trabalho do Espírito Santo, acham que podem fazer o trabalho do Espírito Santo. Então, como lidar com essa situação, né, às vezes do querer um homem muito apetrechado, um homem muito com uma aparência mais bonita, mais moderna, né, porque não estamos a ver dentro da igreja, então nós queremos trazer o de fora. O de fora para dentro. Qual é o conselho assim que a missionária passa para as irmãs? O conselho que eu passo para as irmãs, para as mulheres, é, acima de tudo, oração, jejuar para o parceiro ideal, buscar a Deus, buscar conselhos de pessoas adultas. Mas também aqui há um porém, Jéssica. Muitas das vezes dentro da igreja há homens, né, há irmãos. Tem aqueles irmãos, sim, que são mesmo cristãos de genuidade, que buscam mesmo a Deus de genuidade. Mas há aqueles irmãos que estão mesmo só na igreja porque a mãe obrigou, porque a mãe ou porque o pai e não buscam a Deus na sinceridade. E muitas das vezes, se calhar, a irmã que foi ter contato com essa pessoa, que já saiu com essa pessoa, se calhar já viu esses pormenores. Não vou dizer concretamente, né? Mas se calhar já viu esse pormenor. Então, se ele assim tem esses comportamentos, eu vou preferir buscar. Vou buscar fora, vou converter, né? Fazer a ação do Espírito Santo, que também não é correto. Porque a ação do Espírito Santo é antes, na oração. O Espírito Santo toca, o Espírito Santo até que você consiga ver a mudança dessa real pessoa. Mas eu aconselho, se dentro da igreja há irmãos, por mais que anda com um chinelo mau, uma roupa mal, desde que tenha visão, busca Cristo na genuidade, busca Cristo na sinceridade, irmã, investe. Porque ninguém nasceu pronto. Todos nós somos preparados. Muitos de nós mulheres não veste-se bem, esse irmão não veste-se bem, esse irmão não tem dinheiro agora, mulher. Não tem dinheiro agora, mas futuramente ele terá sim um homem com visão. Porque também, Jéssica, nós temos que ver que há homens dentro da igreja que não têm visão. Não gostam de trabalhar, só oram. Aos irmãos relaxados. Não estudam. Podemos até não ter roupas em condições ou vestimentas em condições, mas temos que estar limpos, organizados. Mulheres, não desperdicem os homens que estão na tua congregação. Verdade. Irmãs, por favor. Não desperdicem. É que muitas vezes, missionária, muitas vezes nós temos visto situações de que as irmãs lá nas suas ciclos sociais, tem aquele colega que vem com um carro, tem aquele colega que está sempre cheiro, meu Deus, um perfume daqueles, o corpo então do servo, meu Deus. Mas aqui na igreja os irmãos, para porem um perfumezinho, um desodorizante. E é barato. É barato, é difícil, fica assim uma coisa muito difícil. Então as irmãs ficam naquela também, não é? Naquela dificuldade em escolher os parceiros dentro da igreja. Mas fora a essa questão exterior, né? Fora a questão da presença, cheiro ou por aí fora, estamos a falar do interior também. É aquilo que acabou aqui de citar, que há alguns irmãos dentro da igreja que parecem que nunca conheceram, ou seja, nunca estiveram dentro da igreja, têm o caráter mais distorcido do que um que nunca foi à igreja, e acaba sendo muito mais decepcionante as irmãs estarem a confiar num cara que está dentro da igreja, mas acaba mostrando um caráter muito, muito fora daquilo que é o normal de um cristão. Então, como é que fica a situação desse gênero? A irmã está a sair com um cara, mas depois o cara mostra um caráter deturpado, um caráter que não convém a um cristão. Como é que é isso? Foi o que eu disse no princípio. Muitas das vezes nós criticamos as irmãs que dizem na igreja não tem homem, né? Uma das coisas que eu aprendi muito é: procura um homem temente a Deus. Mesmo até dentro da igreja, procura um homem temente a Deus, aquela pessoa que tem princípios bíblicos. Não procura dinheiro, mulher. Não procura cheiro, não procura vestimenta
da Zara. Não. Procura homem temente a Deus. E você jovem que está dentro da igreja, né, irmã Jéssica? Que no fundo o interior não está bom, mas só está na igreja. Eu digo assim, irmã Jéssica, muitos estão na igreja porque o pai obriga, porque a mãe obriga, ou porque não vão na igreja porque amam a Deus. Não vão na igreja porque têm temor a Deus. Esses é que estão a estragar as nossas irmãs. Porque depois delas conviverem, começam a ver o interior, que não é aquilo, que não é isso. E as irmãs começam depois a vir com resposta dentro da igreja: não tem homem para mim. Porque saiu, decepcionante, porque saiu com um dentro da igreja, ou com um irmão dentro da igreja, que mostrou os comportamentos de alguém que não é seguidor de Cristo, ou de alguém que não tem princípios bíblicos. Então, o que devemos fazer, o conselho que eu dou: jovem, invista-se em ti, busca mais a Deus, seja um cristão genuíno, um cristão que ama a Deus acima de tudo. Mulher, procura um homem que ama a Deus acima de tudo, acima de ti. Acima de tudo, que ele ama a Deus. Olha, assim mesmo, acima de ti e acima de todas as coisas, que ame a Deus. Que ele ame a Deus. Se tem alguém que está te conquistando na tua congregação, aposte nessa pessoa. Vão se conhecendo e vão saindo. Não procura ir procurar outras pessoas, ou ir procurar em outros meios. Assim vamos dizer, né? Vamos estar a falar que vais trazer mais problemas na igreja, problemas para a tua vida. Então fica aí a dica, né? Não é aconselhável, né, seguir esse padrão que hoje as mulheres seguem. Vou convertê-lo, ou vou trazê-lo para a igreja. Não é bom isso, né? Esse padrão é meio complicado, porque a única pessoa que tem o poder de converter é Deus. A única pessoa que tem o poder de converter e mudar o comportamento das pessoas é Deus. Então quem converte é Deus. Se tu vais, que queres alguém convertido, vai mesmo dentro da igreja. Uau! O nosso debate está muito bom, mas nós já estamos a chegar ao final do nosso programa, Informados para Informar. Dizer aqui que eu estou com a participação, ou seja, com a presença especial da missionária Solange de Souza, que além de missionária é engenheira e empreendedora, não é? É sim. Exatamente. Acho que tem aí uns empreendimentos que poderia aqui dar-nos um chega sobre aquilo que faz nos seus empreendimentos, não é? Quais são, assim, bem rápido? Eu faço vendas de perucas. Vendo perucas, vendo perfumes. O que você precisar eu vendo. Uau! Muito bom. Então, mulheres, não seguem só aqueles irmãos que vestem as roupas da Shein, da Zara, mas vamos também apostar naqueles irmãos que são servos de Deus, que... Chegamos assim no final do nosso programa Informados para Informar. Recordar aqui que estávamos a falar sobre como lidar com as diversas tentações no mundo ou no mercado social, né? Sendo uma jovem cristã ou até mesmo não cristã. E eu estava aqui com a pastora e missionária Solange de Souza a nos acompanhar nesse lindo e maravilhoso debate. Recordar aqui a vocês aquilo que foi dito no princípio. A Rádio TV Metáfrica tem a cobertura da Metáfrica Limitada, empresa responsável por trazer até si todo tipo de serviço como fotografias, gráfica e também cobertura de eventos, festas e não só. Você que quer a cobertura do teu evento, do teu programa ou também da tua atividade religiosa ou não, entre em contato conosco a partir da nossa página do Facebook ou também a partir do nosso WhatsApp, que vai passar em rodapé. E nós ficamos por aqui para mais outro programa na semana próxima. Fique na paz.